Há segredos no coração humano que ninguém mais vê, mas que ferem profundamente o Espírito de Deus. Pensamentos que você jamais pronunciaria em voz alta, mas que ecoam no silêncio da sua alma. E hoje, você descobrirá quais são esses 7 pensamentos escondidos que entristecem o Espírito Santo. Mesmo quando você não diz absolutamente nada. Quantas vezes nos preocupamos apenas com aquilo que sai de nossa boca, enquanto negligenciamos o jardim interior de nossa mente? Quantas vezes achamos que estamos bem diante de Deus porque não falamos palavras ásperas, não cometemos atos visivelmente pecaminosos, mas esquecemos que o Senhor sonda o coração e conhece cada pensamento antes mesmo que ele se forme completamente em nossa consciência? Charles Spurgeon, aquele grande pregador que Deus levantou para trazer luz à sua geração, costumava dizer que o pecado não começa nas mãos, nem nos pés, nem na língua. O pecado começa no coração, naquele lugar secreto onde ninguém mais tem acesso, exceto o próprio Deus. E é exatamente por isso que precisamos ter tanto cuidado com o que permitimos habitar em nossa mente. A palavra de Deus nos adverte em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Perceba, amado, que é possível entristecer o Espírito Santo, não apenas com ações externas, mas com aquilo que cultivamos em segredo no jardim de nossos pensamentos. O Espírito Santo habita em você, se você é filho ou filha de Deus. Ele não é apenas uma força ou uma energia impessoal. Ele é uma pessoa divina, com sentimentos, com vontade, com propósitos. Que assim como você pode entristecer alguém que ama você, através de suas atitudes, você também pode entristecer o Espírito Santo através daquilo que você pensa, mesmo que nunca transforme esses pensamentos em palavras ou ações. Spurgeon nos ensinou que a verdadeira batalha da fé acontece primeiro no campo dos pensamentos. É ali que Satanás planta suas sementes de dúvida, de amargura, de orgulho, de inveja. E se não vigiarmos, essas sementes crescem em silêncio, tomam conta do terreno da nossa alma e, antes que percebamos, já nos afastaram da presença doce e suave do Espírito Santo. Hoje, eu quero que você compreenda algo profundo. Deus não está interessado apenas na sua aparência externa. Ele não se satisfaz com uma religiosidade que é apenas superficial, que cuida da fachada, mas deixa o interior em ruínas. O Senhor Jesus foi claro ao condenar os fariseus, aqueles que limpavam o exterior do copo, enquanto o interior estava cheio de imundícia. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Percebe a importância que Deus dá ao nosso coração, aos nossos pensamentos, à nossa vida interior? É de lá que procedem as fontes da vida. É de lá que brota ou a água cristalina da presença de Deus ou as águas turvas do pecado. E aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Você pode estar na igreja todos os domingos, pode levantar as mãos no louvor, pode até servir em algum ministério, mas se o seu coração abriga pensamentos que entristecem o Espírito Santo, você está vivendo uma vida dividida, uma vida que não agrada a Deus. O apóstolo Paulo nos exorta em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Você percebe? Precisamos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não podemos simplesmente deixar que nossa mente vagueie por caminhos que desagradam a Deus. Não podemos permitir que pensamentos contrários à vontade divina estabeleçam morada em nossa consciência. Precisamos exercer autoridade espiritual sobre nossa própria mente, trazendo cada pensamento sob o senhorio de Jesus Cristo. E se você me perguntar, mas como posso saber quais pensamentos entristecem o Espírito Santo? É exatamente isso que vamos explorar juntos nesta mensagem. Vamos desvendar esses 7 pensamentos escondidos que, mesmo sem serem verbalizados, ferem o coração de Deus e afastam de nós a plenitude da presença do Espírito Santo.
Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para receber mensagens que vão fortalecer sua vida espiritual e trazer luz sobre questões profundas da fé cristã. E permita-me também compartilhar algo que preparamos especialmente para você. Se você sente que sua intimidade com Deus precisa ser restaurada, se você deseja experimentar uma renovação profunda em sua comunhão com o Senhor, nós desenvolvemos o e-book 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado. É uma jornada transformadora que vai revolucionar sua vida de oração e sua proximidade com o Pai Celestial. O primeiro pensamento escondido que entristece o Espírito Santo é a murmuração silenciosa contra Deus. Você sabe do que estou falando, meu irmão, minha irmã. É aquele momento em que algo não sai como você planejava, quando uma porta se fecha, quando uma oração parece não ser respondida. E lá no fundo do seu coração surge aquele questionamento amargo. Por que Deus permitiu isso? Por que comigo? Você não diz isso em voz alta. Você não confessa isso para ninguém. Mas no silêncio da sua mente, você murmura contra o Senhor. Você questiona sua bondade, duvida de sua justiça, coloca em xeque seu amor por você. E cada um desses pensamentos é como uma pedra sendo atirada no coração do Espírito Santo que habita em você. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Quantas vezes eles murmuraram contra Deus? E o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra eles. Não porque Deus é um tirano que não aceita questionamentos, mas porque a murmuração revela um coração que não confia, que não crê, que não descansa na soberania divina. Em Números capítulo 11, versículo 1, está escrito: E aconteceu que, queixando-se o povo, o Senhor o ouviu, e o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Deus ouve até mesmo as murmurações que você não verbaliza. Ele conhece o tom amargo de seus pensamentos. O segundo pensamento que entristece profundamente o Espírito Santo é o orgulho disfarçado de espiritualidade. Ah, este é sutil, meus amados. Este é perigoso porque vem vestido de roupa religiosa. É aquele pensamento que diz: eu oro mais que aquele irmão. Eu leio mais a Bíblia que aquela irmã. Eu sirvo mais na igreja. Eu sou mais comprometido. Eu entendo melhor as coisas de Deus. Você olha para outros cristãos e em seu coração se coloca acima deles. Você agradece a Deus por não ser como os outros, exatamente como fez o fariseu na parábola contada por Jesus. E enquanto seus lábios pronunciam palavras de humildade, seu coração transborda de arrogância espiritual. Jesus contou em Lucas, capítulo 18, uma parábola sobre 2 homens que foram ao templo orar. Um era fariseu, outro publicano. O fariseu orava assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Enquanto o publicano, ferido em seu coração, clamava: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus declarou que foi o publicano quem voltou justificado para casa. O orgulho espiritual é talvez um dos pecados mais ofensivos a Deus, porque ele toma a graça divina e a transforma em motivo de vanglória pessoal. Ele pega aquilo que é dom de Deus e usa como combustível para alimentar o ego. E o Espírito Santo se entristece profundamente quando vê em você essa atitude soberba, mesmo que ela nunca saia de dentro do seu coração. O terceiro pensamento escondido que afasta de nós a plenitude do Espírito Santo é a inveja dos dons e bênçãos alheias. Quantos de nós já não sentimos aquela pontada no coração quando vemos Deus abençoando outro irmão? Quando vemos alguém sendo usado poderosamente por Deus, recebendo respostas às orações, prosperando em alguma área da vida, e lá dentro pensamos: por que com ele sim e comigo não? Você sorri por fora, talvez até parabenize a pessoa, mas por dentro há um incômodo, um desconforto, uma sensação de injustiça. Você começa a comparar sua jornada com a de outros, e quanto mais compara, mais infeliz se torna. A inveja começa a envenenar sua alma, a roubar sua alegria, a matar sua gratidão. Em Provérbios capítulo 14, versículo 30, lemos:
O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja não prejudica apenas aquele que você inveja, ela corrói você por dentro, ela apodrece seus ossos. E o Espírito Santo, que deseja ver você livre e pleno de alegria, se entristece quando você escolhe alimentar esse sentimento destrutivo. O quarto pensamento que magoa o coração de Deus é a amargura não confessada contra alguém que te feriu. Você foi machucado, traído, decepcionado, abandonado, e embora você diga que perdoou, embora você não fale mais sobre o assunto, lá no fundo do seu coração há uma raiz de amargura crescendo em silêncio. Você revive mentalmente aquela situação. Você imagina conversas onde você finalmente diz tudo o que gostaria de ter dito. Você nutre ressentimento, guarda mágoa, alimenta o desejo de ver aquela pessoa pagando pelo que fez. E tudo isso acontece apenas na sua mente, sem que você pronuncie uma única palavra. Mas a palavra de Deus é clara em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A amargura é como uma raiz venenosa que contamina toda a sua vida espiritual. Ela bloqueia o fluir da graça de Deus em você e entristece profundamente o Espírito Santo. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, que guardar amargura no coração é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Você está se destruindo por dentro enquanto alimenta esses pensamentos tóxicos. E o Espírito Santo, que veio para trazer cura e libertação, se entristece ao ver você aprisionado em sua própria amargura. O quinto pensamento escondido que entristece o Espírito Santo é a incredulidade mascarada de preocupação. Você ora, pede a Deus, clama por uma resposta, mas logo depois que termina de orar, sua mente já está tomada pela ansiedade. Você começa a calcular todas as possibilidades de como as coisas podem dar errado. Você planeja soluções humanas porque, no fundo, não acredita que Deus realmente vai intervir. Você chama isso de preocupação legítima, de responsabilidade, de prudência. Mas Deus chama isso de incredulidade, porque se você realmente cresce que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa, você descansaria, você confiaria, você teria paz mesmo diante da tempestade. Em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33, Jesus nos ensina: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A preocupação constante, essa ansiedade que corrói seu coração, revela que você está confiando mais em suas próprias capacidades do que no poder de Deus. E cada vez que você escolhe a preocupação ao invés da fé, você entristece o Espírito Santo que veio exatamente para lhe dar paz, para lhe ensinar a confiar, para lhe mostrar que Deus é fiel. Quantas noites de sono você já perdeu remoendo problemas em sua mente? Quantas horas você já desperdiçou imaginando cenários catastróficos que nunca se concretizaram? E enquanto você se consome em preocupação, o Espírito Santo está ali, dentro de você, desejando lhe trazer a paz que excede todo o entendimento. Mas você não permite, porque você escolhe confiar mais em seus medos do que nas promessas de Deus. O sexto pensamento que magoa profundamente o coração de Deus é a luxúria e a impureza mental. Meus amados, vivemos em uma geração onde a imoralidade está por toda parte. Imagens, filmes, propagandas, redes sociais, tudo está saturado de sensualidade. E muitos cristãos acham que podem alimentar seus olhos com essas coisas sem que isso afete sua vida espiritual. Você assiste conteúdos que despertam pensamentos impuros. Você permite que sua mente vagueie por fantasias sexuais. Você imagina situações, alimenta desejos que não são santos, mas depois vem para a igreja com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Você acha que porque ninguém sabe, porque você não cometeu o ato físico, está tudo bem. Mas Jesus foi claro, em Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar,
já em seu coração, cometeu adultério com ela. Perceba que Jesus equipara o pensamento impuro ao ato consumado. Porque para Deus o pecado começa no coração, na mente, nos pensamentos que você escolhe alimentar. O Espírito Santo é chamado de Espírito Santo exatamente por causa de sua natureza pura e santa. Ele não pode coabitar confortavelmente com a impureza. Quando você permite que sua mente seja dominada por pensamentos luxuriosos, você está colocando o Espírito Santo em uma posição extremamente desconfortável dentro de você. Você está criando um ambiente hostil para a sua presença. E não me venha dizer que você é fraco demais, que não consegue controlar seus pensamentos, que é impossível viver em pureza neste mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está escrito: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Deus sempre providencia uma saída. Sempre há uma escolha. Você pode escolher desligar aquela série imoral. Você pode escolher mudar o canal. Você pode escolher repreender aquele pensamento impuro assim que ele surge. Você pode escolher encher sua mente com a palavra de Deus, ao invés de enchê-la com imundícia. O sétimo e último pensamento escondido que entristece o Espírito Santo é a hipocrisia em seu relacionamento com Deus. Você vem diante do Senhor com palavras bonitas, com promessas que não pretende cumprir, com uma devoção fingida. Você diz que ama a Deus, mas seus pensamentos revelam que você ama mais o mundo. Você declara que Jesus é o Senhor da sua vida, mas mentalmente você mantém áreas reservadas onde Ele não pode entrar. Você divide seu coração. Uma parte para Deus, que você mostra aos domingos na igreja, e outra parte para você mesmo, para seus pecados secretos, para seus prazeres carnais, para sua vontade própria. E você acha que está enganando a Deus com essa espiritualidade superficial e teatral. Mas em Jeremias capítulo 17, versículo 10, o Senhor declara: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus não olha apenas para o que você mostra por fora. Ele esquadrinha seu coração. Ele prova seus pensamentos. Ele conhece suas motivações reais. O Espírito Santo não se deixa enganar por máscaras religiosas. Ele conhece a verdade sobre você. E quando ele vê que há duplicidade em seu coração, quando ele percebe que você está vivendo uma mentira espiritual, ele se entristece profundamente. Não porque ele espera a perfeição, mas porque ele deseja verdade no íntimo, autenticidade em seu relacionamento com Deus. E aqui está a boa notícia, meu irmão, minha irmã. Reconhecer esses pensamentos escondidos é o primeiro passo para a libertação. Você não precisa continuar vivendo dessa forma. Você não precisa carregar esse peso. Você pode ter uma mente renovada, pensamentos puros, um coração transparente diante de Deus. A transformação da sua vida de pensamentos começa com o arrependimento genuíno, não aquele arrependimento superficial que apenas lamenta ser pego ou que tem medo das consequências, mas um arrependimento que reconhece a gravidade de ter entristecido o Espírito Santo de Deus. Um arrependimento que entende que seus pensamentos importam para Deus tanto quanto suas ações. Você precisa vir diante do Senhor com transparência total, sem máscaras, sem desculpas, sem tentar minimizar ou justificar seus pensamentos pecaminosos. Simplesmente reconhecer: Senhor, eu tenho alimentado pensamentos que te desagradam. Eu tenho permitido que minha mente seja terreno fértil para sementes que não vêm de ti. Eu pequei contra ti com meus pensamentos e eu preciso da tua misericórdia. Em Salmos capítulo 51, versículos 10 e 11, Davi clama após seu terrível pecado: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Perceba que Davi entendeu algo profundo. O pecado não apenas afeta nossa conduta, mas pode fazer com que o Espírito Santo se afaste de nós. Davi não pediu apenas perdão. Ele pediu uma transformação interior. Ele pediu um coração puro, um espírito renovado.
porque ele sabia que se apenas parasse de fazer aquilo sem mudar por dentro, eventualmente voltaria a cair. A verdadeira mudança acontece quando Deus trabalha no seu interior, quando Ele transforma sua mente, renova seus pensamentos, purifica seus desejos. E essa transformação não acontece de forma mágica ou instantânea. Ela requer disciplina espiritual. Requer que você tome decisões práticas sobre o que vai permitir entrar em sua mente. Se você alimenta sua mente com conteúdo mundano, com entretenimento que glorifica o pecado, com relacionamentos que te afastam de Deus, como você espera ter pensamentos santos? Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A transformação vem através da renovação da mente. E a renovação da mente vem através da palavra de Deus. Você precisa saturar sua mente com as Escrituras. Quando você enche sua mente com a palavra de Deus, simplesmente não há espaço para os pensamentos que entristecem o Espírito Santo. A palavra de Deus age como uma espada que divide alma e espírito, que discerne os pensamentos e intenções do coração. Ela expõe aquilo que está errado e traz luz sobre aquilo que precisa ser mudado. Salmos capítulo 119, versículo 11 declara: "Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti." Quando você esconde a palavra de Deus no seu coração, quando você medita nela dia e noite, quando você permite que ela penetre nas camadas mais profundas da sua alma, você cria uma fortaleza contra os pensamentos pecaminosos. Mas não basta apenas ler a Bíblia mecanicamente. Você precisa meditar nela, ruminá-la, permitir que ela fale ao seu coração. Quando um pensamento impuro tenta entrar em sua mente, você substitui imediatamente por um versículo bíblico. Quando a murmuração começa a surgir, você declara as promessas de Deus. Quando a inveja quer tomar conta, você relembra as bênçãos que Deus já derramou sobre você. Outra chave fundamental para vencer a batalha dos pensamentos é a vida de oração constante. Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: "Orai sem cessar." Isso significa manter uma comunhão contínua com Deus, uma conversa permanente com o Pai Celestial ao longo do dia. Quando você vive em estado de oração, quando você está constantemente conectado com Deus através da oração, fica muito mais difícil para os pensamentos pecaminosos encontrarem espaço em sua mente, porque você está tão focado na presença de Deus, tão consciente de que Ele está com você, que naturalmente você começa a pensar como Ele pensa, a ver como Ele vê, a avaliar as coisas conforme Ele avalia. A oração também fortalece sua vontade. Ela te dá poder espiritual para resistir às tentações mentais. Ela traz a unção do Espírito Santo sobre sua mente, criando uma proteção divina contra os dardos inflamados do maligno. Jesus mesmo ensinou seus discípulos a orarem: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." A oração é sua arma contra as tentações que vêm através dos pensamentos. Você também precisa prestar atenção ao que você permite entrar pelos seus olhos e ouvidos, porque tudo o que entra acaba encontrando um lugar em sua mente. Se você assiste a programas cheios de violência, imoralidade e mundanismo, não se surpreenda se sua mente começa a produzir pensamentos violentos, impuros e mundanos. Jó disse no capítulo 31, versículo 1, "Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem?" Jó fez uma aliança com seus olhos. Ele tomou uma decisão consciente sobre o que iria ou não olhar. E essa decisão protegeu seu coração, guardou sua mente, preservou sua integridade. Você precisa fazer escolhas semelhantes. Escolha o que você vai assistir. Escolha o que você vai ouvir. Escolha as conversas das quais você vai participar. Escolha os ambientes onde você vai se colocar, porque todas essas escolhas influenciam diretamente o tipo de pensamento que vai habitar em sua mente. E quando um pensamento errado surge, não fique dialogando com ele, não fique analisando ele, não fique entretido com ele. Rejeite-o imediatamente. Traga-o cativo à obediência de Cristo, como nos ensina a palavra. Substitua-o por um pensamento santo, por uma verdade bíblica,
por uma declaração de fé. Você tem autoridade espiritual sobre sua própria mente. Você não é vítima dos seus pensamentos. Você pode e deve exercer domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Domínio próprio significa que você governa seus pensamentos, e não que seus pensamentos governam você. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas que este não seja o fim da sua jornada de transformação. Hoje você descobriu os 7 pensamentos escondidos que entristecem o Espírito Santo, e agora você tem uma escolha diante de si: continuar como estava ou permitir que Deus renove completamente sua mente. O Espírito Santo deseja habitar em você com alegria, com liberdade, com plenitude. Ele deseja ser seu consolador, seu guia, seu mestre. Mas isso só acontece quando você cria um ambiente santo em seu interior, quando você guarda sua mente e seus pensamentos para a glória de Deus. Não deixe que mais um dia passe com o Espírito Santo entristecido dentro de você. Comece hoje mesmo a renovação da sua mente. Entregue seus pensamentos a Deus, peça sua ajuda, dependa da sua graça, e você verá uma transformação poderosa acontecer em sua vida espiritual. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comente abaixo dizendo: "Renovo minha mente em Cristo", para que possamos orar por você. E não se esqueça do nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Esta ferramenta vai revolucionar sua comunhão com o Senhor e te ajudar a construir uma vida de pensamentos santos. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que Deus abençoe grandemente sua vida e que o Espírito Santo encontre em você uma morada santa e agradável. Até o próximo vídeo.